Olá, professor Diego do Fusão, tudo bem? Aula de hoje, português legal. Aí você vai falar assim, meu Deus do céu, eu já tenho aula de português na escola, será possível que eu vou ter que ter aula de português aqui? Com certeza, não custa nada ver coisas novas, relembrar. Por quê? Porque isso vai ser usado a seu favor. Português é utilizado principalmente quando você vai fazer provas, interpretações de texto, certo? Concursos, Enem, e português cai bastante. E é importante você saber escrever corretamente, saber a forma correta de fazer, porque eu já vi vários tipos de coisas. Porque se você fala errado, se você tem aquela resistência, o que vai acontecer? Isso pode ser prejudicial para você, certo? Já aconteceu algumas vezes de eu estar num determinado ambiente, né, de trabalho, pessoa do outro setor, Diego, você pode dar uma olhadinha aqui para mim nesses currículos que eu estou selecionando, para eu poder, num outro lugar que eu trabalhava, para eu poder dar uma olhadinha aqui, porque eu estou muito enrolado e tudo, você seleciona para mim aqueles que você achar que tem. Você conhece, você sabe como é que é a nossa forma de trabalho, né? Assim, apesar de ser um cidadão, você já viu como é que é, né? Você presencia, você sei como é que é. Então, dá uma olhada aqui nos currículos, olha. Tinha currículo que a pessoa errava o próprio nome. Gente, errar o próprio nome. Erros de português, palavra faltando. Você não pode deixar um currículo desse passar. Por mais que a pessoa esteja te pedindo um favor, se eu deixo passar um currículo desse com erro de português, com um monte de erro de concordância, a pessoa vai chegar para mim, poxa, Diego, eu sei que eu te pedi um favor, né? Mas você não sabe nem... Vai deixar uma pessoa dessa passar para o próximo estágio? Por quê? Se a pessoa fala errado, ela escreve errado. E se ela não se interessa, tem que aprender qual é o segredo, né? Poxa, você tem que pensar, tem que começar a mudar essa forma de você pensar aí. Aprenda a gostar. Você aprender a gostar já é o primeiro passo para você conseguir ir mais além, certo? Por quê? Porque quando pintar outras dificuldades, você também vai utilizar essa técnica. Você vai aprender a gostar daquilo, certo? O mesmo valia para mim para inglês. Eu não suportava inglês, mas eu vi a necessidade de aprender inglês. Por quê? Por causa da minha profissão, a parte de programação, certo? A faculdade, após a doação pela qual eu cursei, e os programas tudo em inglês, a programação em inglês eu já sabia, então eu tinha que ter algum domínio. Então eu tive que aprender a gostar do inglês. Comecei fazendo meio assim, mas comecei a admirar. Aí depois eu comecei a buscar outras coisas. Poxa, eu estou falando de inglês, nada a ver com português. Eu estou dando um exemplo para você. Então, quer dizer, eu vi uma necessidade de aprender. Então, você aprendendo a gostar, as coisas vão ficar muito mais fáceis para você, inclusive para português. Quando pintar português, você vai pensar, caramba, português, opa, maravilha, eu adoro. Então, é uma coisa que vale a pena. É muito bom você estar falando com uma pessoa, a pessoa chega para você e fala, nossa, você fala bem, né? Você se comunica bem. Então, isso já abre portas para você. Serve até para uma entrevista de trabalho e tudo mais, você se saindo bem. Porque se você fala um monte de coisa errada e tudo, você provavelmente já deve ter o presenciado. Não fica feio quando você está conversando com uma pessoa, a pessoa fala tudo com erro de português, fala tudo estranho, aí vai pedir pão com linguiça, escreve tudo errado? Então, se escreve errado, pô, imagina, você não pode levar uma pessoa dessa para trabalhar na sua empresa de jeito nenhum. Por quê? Você vai trazer uma pessoa dessa para trabalhar para você, ou ser seu colega de trabalho, ela vai escrever as coisas tudo errado e a empresa toda vai passar vergonha por causa de uma pessoa que não sabe escrever direito. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou passar para você aqui. É proibida, necessário, necessário, permitido ou permitida. Intervir com ou sem H. E aí, palavras com ou sem H, quando eu devo usá-las? O porquê, porquê e porquê. Tem o mesmo som, porém, muda a forma de escrever. E depois, ali são dicas mais... esses 4 primeiros tópicos aí são dicas assim que demoram um pouquinho mais, aí daí para baixo as dicas rápidas já vem ali. E é claro, né? Claro, eu não coloco aí, mas toda aula tem uma atividade. Põe a pergunta e põe a resposta bonitinha. Tá bom? Se, por exemplo, você vê que a pergunta estiver muito longa, estiver muito extensa, faz um resuminho da pergunta. Tá? Faz um resumo de forma que eu entenda para saber o que você respondeu. Beleza? Então, vamos lá. É proibida, é necessário, é necessária, é permitido, obrigatória, obrigatória. Então, se houver o artigo A, tem que haver concordância.
Por exemplo, é proibida a entrada. Proibida a venda de bebidas alcoólicas. Tá vendo? Proibido, ó, proibida vai seguir o artigo. Certo? Proibida a presença de menores de idades. Ó, a palavra já é feminina. Então, tá aí, ó, já tá aí maiúsculo para você, certo? Se houver masculinas com sem artigo, as palavras femininas sem o artigo ficará no masculino. Proibido entrada, proibido o acesso. Então, como você pode ver, não está seguindo, tá seguindo uma palavra feminina antes ou seguida de a, feminino. Não, você colocou a palavra antes, né? Mas não tem artigo, masculino. Então é só você ver aí, proibido venda de bebidas, proibido viagem de animais. Tá vendo só? Olha aí a diferença. Se você parar e observar, não é tão difícil, certo? E depois vem aqui, ó, né? Vem aqui outros exemplos para você dar uma praticadinha aí. Show? Então, vamos lá. Intervir, o verbo intervir. Eu intervi, eu intervim ou interviu? E aí, veremos. Intervir é do verbo vir, certo? Os dois são conjugados da mesma maneira. Por exemplo, eu vim. Se você vim, eu intervim. Né? Eu intervim nisso. Ele veio, ele interveio. Ele interveio na briga entre aqueles dois. Eles vieram. Eles intervieram a discussão, certo? Então, tá aí. Amém? Então, o mesmo vale para esses verbos que você encontra aqui, ó. Convir, provir, advir, sobrevir, certo? O mesmo vale, o mesmo exemplo é válido para eles também. Agora, o famoso, depois você dá uma olhadinha aí no PDF, tá bom? Agora, o famoso H ou sem H, e aí? E aí? Estou aqui há tanto tempo, há 10 mil anos atrás, e aí? Como é que vai ser? Qual é? Qual foi? Qual é? Qual é? Qual foi? Por que tu tá nessa? Bom, vamos lá então. Para indicar tempo transcorrido. Estou aqui há 2 dias. Estou no Fusão há 1 mês. Há 2 meses. E aí? Há como sinônimo de existe e alguém. Há alguns dias, há alguns problemas entre nós. Certo? Então, não existe no sentido de existir, certo? Por exemplo, daqui eu estou vendo a Miyuki, que é uma poodle número 1 branca, deitada no sofá. Vou dar um exemplo. No sofá há uma cachorra, ou seja, no sofá existe uma cachorra, tá? Beleza? Então tá certo. Hora ou hora? E aí? Hora com H ou hora sem H? Depende, né? Por hora, a cada hora. Tome um copo de água por hora. Então, tá aí, ó. Por hora a cada hora, né? Tome um copo de água por hora. Então, é com H. Por hora, no momento, por enquanto. Estou trabalhando em casa por hora. Então, se você está praticando aquilo naquele exato momento, você põe o O, certo? E se por um acaso você está fazendo suposições ou contando alguma coisa que aconteceu, é com H. Beleza? Haver. Haver no sentido de existir. Deve haver uma solução, certo? Naquele poço deve haver água. Deve existir água, tá? Nada de haver, a expressão fixa. Isso não tem nada a ver comigo, certo? Aí é questão de comparação. Bom, um é questão de comparação sem H e o outro é no sentido de existir, beleza? E o a distância. Moro a 2 quadras daqui. Jamais você vai botar moro a 2 quadras. Como é que o a 2 quadras vai ser passado? Se você pode ir para lá a qualquer momento, né? Então você por aí vai deduzindo. Moro a 2 quadras daqui, futuro. Imagino como estarei daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, o A com H no passado, daqui a 5 anos, como estarei, certo? Então tá aí, né? O H veio mais bonitinho, veio legalzinho aí, que eu encontrei para vocês aí, certo? Então agora vamos no famoso porquê, porquê e porquê. Começando ali pelo que está sublinhado. Eu vou primeiro falar do porquê separado e do porquê junto para você, certo? O porquê separado é razão, motivo, certo? Então,
Por que você não foi? Ou seja, por qual razão você não foi? Porque eu não posso falar por quê, porque eu lembro sempre do professor Jafar. Eu quero saber a causa, razão, motivo ou circunstância, né? O professor Jafar falava isso direto, certo? Por que motivo você não pagou a conta? Também frases terminadas com ponto final. Você sabe por que eu ajo assim? Vira. Você sabe por qual razão eu ajo assim? Então, se você puder substituir por outras palavras, por qual razão, por exemplo, neste caso, você também o porquê é separado. Você sabe por qual motivo eu ajo assim? Razão ou motivo. Então, o porquê, se você puder substituir a palavra porquê, que tiver ali, substituir por razão ou motivo, ele é separado, tá bom? E ainda tem um outro porquê separado, né? Só eu sei as esquinas porque passei, lembra? Pelo qual, pelas quais. Então, pelo qual, pelas quais também é uma forma de você escrever um porquê separado. No caso da música, a letra também poderia ser só sei que pelas quais. Aí, no caso, está dando um exemplo aí de uma música qualquer, tá bom? E o porquê junto é um motivo justificativo. É quando você normalmente dá uma resposta lá. Ó. Eu não fui porque estava doente, certo? É a oração que indica a razão pela qual eu não fui, porque é junto sem acento. É possível existir o porquê mesmo em frases que terminam com interrogação. Será que ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela? Olha aí, pelo motivo de eu não ir ao aniversário dela. Tá vendo aí? Então, e tem mais, ó. Alguns professores recomendam trocar o porquê por o porquê junto por pois. Se der certo, o correto, uso do porquê junto. Ou seja, eu fui lá, pois, então você pode botar esse porquê junto. Beleza? Você substituindo o porquê por pois, você também pode botar o porquê junto. Beleza? Então, vamos lá. Eu, como professor, eu admiro essa parte, por quê? Ó, eu estou usando o porquê. Porque eu estou sempre fazendo as aulas, eu estou sempre, né, editando as aulas e tem muitos porquês que eu coloco por aí. Então, isso aí já é uma coisa que já está entranhada na minha cabeça. Eu não preciso ter que ir lá no Google, por que em final de frase? Por que eu não vou negar para você, que eu já fui várias vezes. Até eu tive uma fase da minha vida que eu estudei muito para concurso. Eu parei 2 anos da minha vida para poder estudar para concursos. E essas questões caem demais, e é o tempo todo. Então, com a prática, a gente acaba memorizando. Vamos lá, então, agora no porquê junto com o acento. Agora, se você olhar aí no alto, você vai ver que tem um porquê junto com acento e porquê junto sem acento, certo? Vamos começar no porquê junto com acento. Motivo, né? Qual é o porquê de tanta tristeza? Qual é o motivo de tanta tristeza? Então, já expliquei aí para você. E porquê separado com acento, certo? O porquê separado com acento é antes de uma pausa na fala ou escrita, certo? É preciso que haja uma pausa, um ponto final, um ponto de interrogação. Exemplo, por quê? Aí, ó, tá vendo? Haja uma pausa, um ponto final e uma interrogação. Por quê? Né? Por qual razão? Por qual motivo? Né? Esse que vira tônico. Então, o porquê separado encerrando uma frase. Ó. Também, em final de frase, ele é muito utilizado. Em final de frase, ele é bem utilizado também. É mais provável que quando você vê um porquê, não é sempre, tá? Mas a grande maioria das vezes, o porquê em final de frase é separado com acento. Tá aí a dica para você. Beleza? Então, vamos agora nas dicas rápidas, certo? São dicas rápidas. Você vai explicar só 2 dicas? Não, vou explicar um conjunto de dicas que você vai encontrar no 1 e no 2. E é claro, né? As nossas queridíssimas atividades. Por favor, aprenda a gostar. Primeiro você tem que praticar isso. Por que você tem que... Mas como que eu aprendo a gostar de uma coisa que eu não gosto, professor? Me explica? Sim, se você não aprender, vai ser ruim numa entrevista, vai ser ruim para você num Enem, numa prova, vai ser ruim para você quando você estiver fazendo um trabalho, você estiver apresentando, imagina, você apresenta lá na frente o trabalho na frente da turma, aquela coisa que o aluno adora fazer, e aí você fala lá com um monte de erro de português e o colega vai ficar rindo de você. Você vai gostar? Da mesma forma que você vê uma pessoa falando errado e, consequentemente, você acaba rindo, eu tenho certeza que você acaba até debochando, né? Então,
É só você ver os benefícios que aquilo vai trazer. Não, eu aprendendo português, eu vou me dar bem, eu vou falar bem, as pessoas... Olha só, olha a quantidade de motivos, ó. Eu vou falar bem, eu vou me expressar melhor, as pessoas em minha volta vão me admirar, vão falar, nossa, como que você fala português direitinho, vai ser bom para você no seu futuro, Enem, tudo. Provas de português, aquelas provas de português que você passava raspando no colégio, você vai passar direto. E também você não vai escrever errado, né? Uma redação e tudo mais, ok? Poxa, vai ter um prêmio aí de redação, uma viagem, você escreve a redação bonita, legal e sem nenhum erro de... Olha só que legal, olha só. Dá, até esse motivo da redação eu falei agora. Então, motivos para você aprender não falta. É só você se imaginar, puxa vida. Imagina você no mundo melhor, imagina você, puxa vida, né? Realmente, isso que o professor Diego falou é bem sensato. E é verdade, tá? É pro seu bem mesmo. Você mesmo que vai tirar vantagem. Menos ou menos? E aí? Menos não existe. Eu já vi gente falando menos, você já viu? Então, referindo a palavras femininas. Então, menos é menos e sempre. Não tem menos, tá? Menos é menos e acabou. Beleza? Outra dica rápida para você: 0 graus ou 0 grau. Eu já vi muita gente falando 0 graus. E está... Essa resposta está... Bom, eu tento aqui imitar o Gugu. A minha imitação de Gugu é péssima, né? A minha imitação do Gugu, você provavelmente deve ter ouvido falar, né? Não sei se você já viu aquele que morreu, né? Essa resposta está errada! Olha! Né? Ali, ó. Então, ó, 0 graus não existe. É 0 grau, ponto, acabou. Tá? Não importa a quantidade. Ah, essa caneca é 0 grau. Você falou individual. Essas canecas são 0 grau. Acabou. Não vai ser 0 grau para cada uma. 0 grau acabou. Por quê? Porque 0 é no singular, certo? Beleza? Então, 0 grau é 0 grau e ponto final. Até rimou, né? 14 com QU ou 14 com C? Ai, meu Deus, eu não sei. Fica tranquilo, você pode usar os dois, tá bom? Pode usar o 14 com QU e o 14 com C. Não vai rir se o coleguinha escrever, você está fazendo uma redação lá ou fazendo exercício, aí o coleguinha do seu lado escreveu com C, você escreveu com Q. Que burrico, dá 0 para ele. Não vai fazer nada disso não, tá? Você vai admirar. Seja ou seja, esteja ou esteja. E aí? Eu já vi muita gente falando isso, né? Então, eu estou até lembrando, né? Essas questões. Eu já vi uma senhora há muito tempo atrás, né? Eu fiquei quieto assim, mas assim, a gente ri, não é porque a gente ri de deboche, a gente ri porque isso é uma situação engraçada. Essa é até uma forma até de pensar besteira, né? Eu já vi uma senhorinha falando, eu sei o muito. Aí, eu sei o muito. Aí, tá vendo? Então, é uma coisa engraçada. Então, vamos lá. Seja ou esteja estão usadas de forma errada. Então, esteja e seja. Então, seja ou esteja. Essa resposta está errada! Olha! Está errada, tá? Seja ou esteja não existe. É seja e esteja. E acabou. Não importa. Seja, esteja sempre. Tá? Ela quis com Z ou ela quis com S? Eu não vou mentir para você. Em qualquer momento da língua portuguesa, a gente sempre buga em alguma ocasião. Eu, até hoje, se bobear, eu bugo nesse quis com Z e quis com S. Depende de cada um. Tem gente que já buga em outro lugar, né? Então, vamos lá. Assim como toda conjugação do verbo querer, quiseram, quiseste e quisera, a palavra quis deve ser escrita com S. Então, é quis. Não tem esse negócio de quis com Z, tá? A não ser que seja quiz. Quiz maluco do pedaço. Saiba quem são os personagens, quem é, responda aqui. Aí, quiz de perguntas e respostas, aí sim. Mas neste caso de querer, é tudo com S. É só você seguir a receitinha de bolo. Quiseram, quisesse, quiseram, o verbo termina com S, beleza. Então,
quis também vai ser com S. Beleza? Amém? E finalizando aqui nas dicas rápidas, graças a Deus, amém, em nome de Jesus. Troféis ou troféus? E aí? Então, ó, lembre-se, a terminação "es" deve ser empregada apenas nas palavras "el", como papel, pastel, tonel, entre outras. Sendo assim, as palavras terminadas com "el" são flexionadas no plural e deve ser com "els". Portanto, nesse caso, troféus, chapéus. Então, troféus não existem. Eu já vi esses troféus, inclusive já vi até na televisão. Eu já vi repórter falando em televisão. Esses troféus aqui, ó, foram conquistados com muito esforço. Não, nada a ver. É troféus, tá? Kit ou kits. Concordar com o substantivo. Então, se for no singular, né, o contribuinte está kit com a Receita Federal. Já no plural, então, kit no singular e kits no plural. Beleza? A meu ver, ao meu ver ou a meu ver. E aí? Ao meu ver não existe, é a meu ver. Então, ao meu ver, mas eu sou homem, não importa. É a meu ver para bebido, é a meu ver para bebido ou para bebida, bebido. É o que eu estive falando, bebido. Bom, vamos lá. Retificar ou ratificar. Retificar é corrigir, né? Vou retificar os dados da empresa, vou retificar sua prova, não é? Ratificar é confirmar. Exemplo, estávamos corretos, os fatos ratificaram nossas provisões. Então, retificar ou ratificar estão corretos, porém, a forma que eles vão ser empregados que diferencia uma da outra. Se for corrigir, é retificar. E se você for confirmar, comprovar, não, tá certo, eu aceito, eu afirmo isso, seria ratificar. Beleza? Alguma dúvida? Então é isso aí, né? Então depois temos essas atividades aqui lindas que você vai fazer. Põe a pergunta e a resposta, tá? Dá para botar só a pergunta e a resposta, tá bom? E aí você responde aí, se você quiser, essa 3, por exemplo, se quiser marcando você mesmo, depois marcar qual é a opção correta, certo? São uma de 3 atividades, tá bom? Aqui estão as atividades para você fazer, certo? E depois, olha só que legal, primeiro faça as atividades, não vale colar no gabarito, hein? Tá bom? E depois tem um gabarito, ok? Depois você faz tudo, depois você confirma no gabarito você mesmo, você corrige, bota lá o que você... Opa, fazendo besteira. O que você acertou, o que você errou, tá bom? Então, é isso aí. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Fui!